A figura mais enigmática e temida das escrituras sagradas, a feiticeira de Endor, desperta até hoje fascínio e debates entre estudiosos, religiosos e curiosos. Seu relato, registrado em um dos momentos mais dramáticos da história de Israel, revela um episódio repleto de mistério, desespero e consequências trágicas. Quando o rei Saul se viu diante da iminente batalha contra os filisteus, sua angústia o levou a buscar respostas onde jamais imaginaria: os domínios de uma mulher proibida pela própria lei que ele havia estabelecido. Saul, o primeiro monarca de Israel, havia banido do reino todos os praticantes de artes ocultas, magos, adivinhos, necromantes e mediúns. No entanto, ao saber que em Endor existia uma mulher capaz de invocar espíritos e desvendar o futuro, o rei não hesitou em quebrar suas próprias regras. Disfarçado e acompanhado por 2 homens, ele se dirigiu à noite à casa da feiticeira, movido pela urgência de saber o que o destino lhe reservava. E ele não esperava era que a resposta viesse acompanhada de uma sentença irreversível. Ao chegar, Saul pediu à mulher que invocasse o espírito do profeta Samuel, já falecido. A princípio, ela recusou, lembrando da proibição real contra tais práticas. Mas, ao perceber que seu visitante era o próprio rei, cedeu, não sem antes exigir garantias de que não sofreria represalias. Quando o espírito de Samuel se manifestou, a mensagem foi devastadora. Deus havia abandonado Saul e sua derrota na batalha seria completa. Não, apenas perderia o trono, mas também a vida. A profecia se cumpriu no dia seguinte, quando os filisteus esmagaram as forcas israelitas no Monte Gilboa. O relato bíblico descreve o momento em que a feiticeira, ao ver o espírito de Samuel emergir, soltou um grito de terror. Saul, porém, insistiu em ouvir a verdade, mesmo que ela fosse cruel. A mulher, então, descreveu o Aparical como um ancião envolto em um manto, e o rei, reconhecendo Samuel, prostrou-se em reverência. O que se seguiu foi um desfecho trágico. Saul, ferido e cercado pelos inimigos, preferiu tirar a própria vida a cair prisioneiro. Seus filhos também pereceram na batalha e seus corpos foram profanados pelos filisteus antes de serem resgatados por moradores de Jabes de Gileade. A história não termina aí. Um jovem amalecita, ao encontrar o corpo de Saul, mentiu para Davi, afirmando ter sido ele quem desferiu o golpe fatal. Sua intenção era ganhar favores, mas o futuro rei, ao saber da morte de Saul e de seu filho Jonatas, reagiu com fúria. Ordenou a execução do amalecita, declarando que ele havia selado seu próprio destino ao confessar o crime contra o ungido do Senhor. Davi, então, amaldiçoou o Monte Gilboa, onde a tragédia ocorrera, pedindo que jamais recebesse chuva ou colheitas férteis. Ao longo dos séculos, a feiticeira de Endor foi retratada de diferentes maneiras. A Septuaginta, versão grega das Escrituras, a descreve como uma ventríloca, possivelmente refletindo a visão de que os espíritos invocados não passavam de ilusões. Já o historiador Flávio Joséfo, no primeiro século, interpretou o episódio como um evento sobrenatural, reforçando o poder da mulher sobre forcas ocultas. Seja como for, sua figura permanece como um dos personagens mais intrigantes da Bíblia, um símbolo do perigo de buscar respostas fora da fé e da confiança em Deus. Diversas interpretações ao longo dos séculos. O Midrash Shimoni, uma compilação rabínica de passagens bíblicas do século XI, apresenta uma versão singular. Identifica a bruxa anônima de Endor como a mãe de Abner, primo do rei Saul e comandante-chefe de seu exército. Essa conexão familiar colocaria a necromante em uma posição de parentesco direto com a realeza israelita, sugerindo que Saul e a mulher de Endor compartilhavam marcos de sangue. Segundo essa tradição, Abner, o mesmo que mais tarde apresentaria Davi a Saul após a vitória sobre Golias, seria filho da misteriosa adivinha. A narrativa bíblica, porém, oferece pistas contraditórias. O primeiro livro de Samuel menciona que Abner era filho de Ner, um benjamita da tribo de Saul. Se aceitarmos a versão do Midrash Shimoni, o poderoso comandante militar, leal ao rei até certo ponto, seria fruto da união entre um membro da tribo de Benjamim e a mais famosa necromante das Escrituras. Curiosamente, Abner não é mencionado no relato da Batalha de Gilboa, onde Saul e 3 de seus filhos morreram em combate. Após a tragédia, porém, ele assumiu o controle de Isbosete, o único filho sobrevivente de Saul, e o proclamou rei em Manaim, a leste do Jordão, enquanto Davi era ungido rei sobre Judá em Hebron. A relação entre Abner e Davi, no entanto, foi marcada por tensões. Em determinado momento, Abner foi acusado de ter relações com Rispa, uma concubina de Saul, um ato que, na cultura da época, equivalia a uma tentativa de usurpar o trono.
Quando Isbosete o repreendeu, Abner, enfurecido, decidiu mudar de lado e ofereceu seu apoio a Davi. O rei de Juda, por sua vez, recebeu-o com honras, reconhecendo sua influência sobre as tribos do norte. Após a morte de Abner, Davi pranteou publicamente sua perda, rasgando suas vestes e ordenando que todos o acompanhassem em luto. O texto bíblico registra: "E o rei Davi ia atrás do féretro, e sepultaram Abner em Hebrom, e o rei levantou a sua voz e chorou junto à sepultura de Abner, e todo o povo chorou." 2 Samuel 3:31-32. No século XVI, o episódio da Bruxa de Endor ganhou novas interpretações com o rei Jaime I da Escócia, que mais tarde se tornaria Jaime I da Inglaterra. Em seu Tratado da Imunologia 1597, o monarca analisou filosoficamente as práticas de adivinhação e magia negra, rejeitando a ideia de que a mulher de Endor teria usado o ventriloquismo para enganar Saul. Para Jaime, ela não era uma simples charlata, mas uma verdadeira pitonisa, comparável às sibilas e oráculos do mundo antigo, como a sacerdotisa de Apolo em Delfos. Sua obra refletia o fascínio e o temor da época pela bruxaria, especialmente em um contexto de perseguições e julgamentos. Martinho Lutero, por sua vez, adotou uma perspectiva radicalmente diferente. Como defensor da ideia de que a morte era um estado de inconsciência, o reformador protestante argumentou que o fantasma de Samuel, invocado pela bruxa não passava de uma manifestação demoníaca. João Calvino, outro líder da reforma, compartilhava dessa visão, afirmando que o espírito que apareceu a Saul era um espectro enganador, não o verdadeiro profeta. Essas interpretações refletiam a desconfiança protestante em relação às práticas mediúnicas e a possibilidade de comunicação com os mortos. Já no século XVIII, o episódio da Bruxa de Endor era frequentemente citado como prova da realidade da magia. Antônio Augustin Calmet, teólogo e exegeta francês, mencionou o caso em seu tratado Dissertações sobre as aparições dos espíritos 1759, apresentando-o como um exemplo bíblico incontestável da existência de fenômenos sobrenaturais. Embora reconhecesse que o tema era controverso, Calmet argumentava que o texto sagrado deixava claro que a mulher de Endor era uma bruxa e que Saul havia buscado seu auxílio. Sua obra, que também inclui estudos sobre a história dos judeus e o mundo dos fantasmas, influenciou pensadores como Walter Scott. Estudiosos bíblicos contemporâneos, no entanto, oferecem uma leitura mais matizada. Muitos destacam que a reação da bruxa ao ver o espírito de Samuel, um grito de surpresa, sugere que ela não tinha controle sobre a aparição. Para alguns exegetas, como o teólogo John Baldwin, o incidente não valida a prática da necromancia, mas sim demonstra que o evento foi uma intervenção divina, fora do alcance da mulher. Baldwin, em seu estudo de 1989, argumenta que o comportamento da pitonisa indica que ela foi surpreendida pela manifestação, reforçando a ideia de que Deus, e não a bruxa, foi o responsável pela aparição. Para os espíritas, por outro lado, a história da Bruxa de Endor e uma prova antiga da mediunidade. Allan Kardec, o codificador do espiritismo, incluiu o episódio em suas análises, defendendo que a mulher de Endor era uma medium autêntica, capaz de estabelecer contato com o mundo espiritual. Em O Livro dos Mediuns, 1861, Kardec cita o caso como exemplo de que a comunicação com os mortos não era uma invenção moderna, mas uma prática presente desde a antiguidade. Jornais espíritas do século XIX, como o The Spiritualist de Chicago, chegaram a elogiar a Bruxa de Endor como uma figura mais próxima de Cristo do que muitos críticos cristãos do espiritismo. Além de seu significado teológico e histórico, Endor e também um lugar real, com uma história que remonta ao Paleolítico. Localizada na Baixa Galileia, próxima ao Monte Tabor e ao Mar da Galileia, a região foi habitada sucessivamente por cananeus, israelitas, romanos, árabes e, mais tarde, pelo Estado moderno de Israel. O nome Endor, às vezes grafado como Endor, permanece envolto em mistério. Alguns estudiosos sugerem que derive da palavra hebraica, em, que significa fonte ou óleo d'água, possivelmente indicando a presença de nascentes na areia. Sua localização estratégica entre colinas e vales férteis fez dela um ponto de passagem e ocupação ao longo dos milênios. A tradição bíblica. O nome Endor aparece em 3 passagens distintas do Antigo Testamento, cada uma associada a eventos marcantes da história de Israel. A primeira menção ocorre no livro de Josué 17:11-13, quando a cidade é listada entre os territórios atribuídos à tribo de Manasses, um dos filhos de Jaco e fundador de uma das 12 tribos de Israel. O texto relata que, apesar dos esforços dos israelitas, os cananeus que habitavam em Dor, junto a outras cidades como Bet-Seia e Ibleal, resistiram à expulsão. Com o tempo, porém, os descendentes de Manasses conseguiram subjugá-los, tornando-os tributários, embora não tenham conseguido expulsá-los completamente da região. A segunda referência, e talvez a mais celebre, encontra-se no primeiro livro de Samuel 28:3-25,
onde a cidade se torna o cenário de um dos episódios mais enigmáticos da Bíblia, a consulta do rei Saul à chamada bruxa de Endor. Desesperado diante da iminente batalha contra os filisteus e abandonado por Deus, Saul busca a ajuda de uma necromante, uma mulher cujo nome não é revelado, para invocar o espírito do profeta Samuel, já falecido. O relato descreve como o espírito do profeta se manifesta, profetizando a derrota e a morte de Saul e de seus filhos no dia seguinte. Esse episódio, carregado de tensão moral e teológica, gerou debates ao longo dos séculos sobre a natureza da magia, a autoridade divina e os limites da fé. A terceira mencal a Endor aparece no Salmo 83, 9-10, que a associa à derrota dos reis cananeus Jabim e Sisera. Jabim, soberano de Azor, havia oprimido os israelitas por 20 anos, enquanto Sisera comandava seu exército. Segundo o texto, as tribos de Zebulon e Naftali, lideradas pelo general Baraque e pela profetisa Débora, conseguiram vencer as forças cananeias em uma batalha decisiva, possivelmente nas proximidades de Endor. Essa passagem reforça a importância estratégica da região, que serviu de palco para conflitos entre israelitas e seus inimigos. A localização exata de Endor, no entanto, permanece objeto de debate entre historiadores e arqueólogos. As evidências bíblicas sugerem que a cidade estaria situada no extremo sul do Vale de Jezreel, uma área que se encaixa melhor nas descrições das batalhas e dos deslocamentos mencionados nas escrituras. Essa região, entre as cidades de Bleal e Tanak, teria sido um ponto de passagem natural para exércitos de viajantes, além de oferecer recursos hídricos e terras férteis, essenciais para a sobrevivência das comunidades antigas. Contudo, há quem defenda que Endor poderia estar localizada mais ao norte, nas proximidades da colina de More, no Vale de Esdrelon. Essa hipótese se apoia na preservação do nome Endor em tradições locais e na facilidade com que Saul poderia ter acessado o local, mesmo estando cercado pelos filisteus. Um dos argumentos a favor dessa localização setentrional e o próprio relato da visita de Saul a necromante. O texto bíblico menciona que o rei se disfarçou para evitar ser reconhecido, o que sugere que ele precisou atravessar território hostil. Como os filisteus controlavam a região central de Israel na época, uma Endor situada no norte do Vale de Jezreel faria mais sentido, pois estaria fora da zona de influência imediata dos inimigos. No entanto, essa teoria enfrenta dificuldades ao tentar conciliar as listas de cidades atribuídas à tribo de Manasses nos livros de Josué e Juízes, que parecem indicar uma posição mais ao sul. Além das discussões geográficas, a figura da bruxa de Endor despertou fascínio e controvérsia ao longo da história. O livro das Antiguidades Bíblicas, uma obra apócrifa atribuída a um autor conhecido como Pseudo-Filon e datada entre os séculos I e II DC, oferece uma versão alternativa do episódio, identificando a necromante como uma mulher chamada Sedecla, filha de Midian. Embora essa obra não faça parte do cânon bíblico, ela reflete como a história foi reinterpretada e enriquecida por diferentes tradições. A popularidade do relato, especialmente entre judeus e primeiros cristãos, deve-se em grande parte ao seu caráter dramático, a invocação de um espírito, a profecia de desgraça e a queda de um rei poderoso. A influência da bruxa de Endor transcendeu os textos religiosos e se estendeu à literatura, às artes e até mesmo à cultura pop. Na saga Star Wars, por exemplo, o nome Endor foi escolhido para designar o planeta natal dos Wookiees, criaturas primitivas que habitam a lua florestal do mesmo sistema. Essa apropriação demonstra como a figura da necromante se tornou um símbolo de mistério e magia, inspirando narrativas fantásticas ao longo dos séculos. Na literatura, poetas como Lord Byron e Saul Chernyshevsky dedicaram obras ao episódio, enquanto no teatro e no cinema a história foi adaptada em pecas e séries, como a produção televisiva Reis e Profetas, onde a atriz belga Lien Van de Kelder deu vida à enigmática personagem. A música também não ficou imune ao fascínio exercido pela bruxa de Endor. Desde o século XVII, compositores como Robert Hansey e Henri Purcell criaram obras baseadas no episódio, explorando sua dramaticidade e seus elementos sobrenaturais. No século XVI, o poeta huguenote Guillaume de Saloust du Bartas, em seu poema La Semaine, chegou a sugerir que a necromante utilizava uma tocha feita com a gordura de seu próprio filho em seus rituais, uma versão que, embora fantasiosa, ilustra como a lenda foi distorcida e enriquecida ao longo do tempo. Essas múltiplas interpretações revelam não apenas a força simbólica da história, mas também como ela se adaptou às crenças e aos medos de cada época. A figura da bruxa de Endor também encontrou espaço nas artes musicais, onde sua presença sombria e misteriosa inspirou compositores a explorar
por meio de sons, o clima de tensão e sobrenaturalidade que envolve sua história. No período barroco, o Francis Marc Antoine Charpentier compôs David et Jonatas, uma ópera em 5 atos que retrata o encontro entre Saul e a necromante. No prólogo da obra, a bruxa recebe o rei israelita em sua caverna e, ao invocar o espírito de Samuel, anuncia a derrota iminente de Saul, a perda de seus filhos e a queda de seu reinado. A cena é carregada de dramaticidade, com a música reforçando o peso das profecias e o desespero do monarca. Já no século XVIII, o alemão Georg Friedrich Handel, em seu oratório Saul, utilizou instrumentos de sopro, como oboes e fagotes, para criar uma atmosfera sobrenatural durante a invocação do fantasma de Samuel. A escolha desses timbres, sombrios e penetrantes, reforçava a ideia de um momento liminar onde o mundo dos vivos e dos mortos se encontravam. Essa abordagem musical não apenas enriqueceu a narrativa bíblica, mas também demonstrou como a lenda da bruxa de Endor podia ser adaptada para diferentes formas artísticas, sempre mantendo seu caráter enigmático. No século XIX, a história continuou a ecoar na música. Ferdinand Ries, amigo próximo de Beethoven, compôs em 1837 o oratório de ícones de Israel Sus Reis de Israel, no qual a bruxa de Endor aparece como uma figura central. Mais tarde, no início do século XX, o sueco Arthur Honegger deu vida ao salmo dramático Livro Davi do Rei Davi, obra que o consagrou e na qual a necromante desempenha um papel crucial. Enquanto isso, o dinamarquês Carl Nielsen, considerado um dos maiores compositores de seu país, escreveu a ópera Saul og David Saul e Davi em 1902. A obra, que explora os ciúmes do primeiro rei de Israel em relação a seu sucessor, inclui a bruxa de Endor entre seus 8 personagens principais. Embora seja uma das peças mais importantes da música dinamarquesa, sua montagem é desafiadora devido às longas passagens entre os episódios dramáticos, que exigem uma encenação cuidadosa para manter a tensão narrativa. A Danka também se apropriou da lenda. Em 1965, a renomada coreógrafa Martha Graham e sua companhia estrearam o Ballet Witch of Endor, com música do compositor norte-americano William Schumann. A obra transformou a bruxa em uma personagem cênica, explorando seu poder e mistério por meio do movimento e da expressão corporal. Esse espetáculo reforçou como a figura da necromante transcendeu as páginas da Bíblia para se tornar um ícone cultural, presente em diferentes manifestações artísticas e até mesmo no imaginário popular. Hoje, a bruxa de Endor não é apenas um personagem do Antigo Testamento, mas um símbolo que ultrapassou fronteiras religiosas e geográficas. Sua história é contada e reinterpretada ao longo dos séculos, reflete os medos, as crenças e as inquietações de cada época. Seja como uma figura aterradora, uma representação do oculto ou uma metáfora do destino, ela continua a fascinar e a inspirar novas gerações de artistas e estudiosos. Esperamos que este conteúdo tenha sido esclarecedor. Se você conhece outras obras, curiosidades ou interpretações sobre a bruxa de Endor, compartilhe nos comentários. Sua contribuição pode enriquecer ainda mais essa discussão. Não se esqueça de curtir este vídeo e compartilhá-lo com amigos e familiares que também se interessam por histórias intrigantes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal e acompanhe nossas redes sociais, cujos links estão na descrição. Afinal, como diz o ditado, um povo que não conhece sua história está condenado a repeti-la. Até a próxima!